Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Cavalcante, pessoal, tudo bem? Eu sou o editor do Compartilhando Matéria Online, né, do CMO, é aí quem acompanha no Instagram e também no Twitter, tudo bem com vocês? Gente, antes de iniciar o vídeo, eu peço aqui por gentileza que vocês seguissem aqui o nosso canal, né, esse canal aqui no YouTube, né, do Compartilhando Matéria Online, o canal do CMO. Se gostarem do conteúdo de hoje, clica no gostei e ativa o sininho e compartilha o vídeo para os colegas, amigos e amigas concurseiros, ou então quem tiver interesse nesse assunto que eu vou falar agora, que a gente vai tratar. Tá bom? Pois bem, o tema da semana, que ficou muito claro aí para quem acompanha os noticiários, ou então internet, enfim, quaisquer mídias aí, pessoal, foi a CPI, né? A CPI do MEC aí está em pauta nos noticiários de jornais, revistas jurídicas, enfim, todo mundo está sabendo, né? E, mas pessoal, antes de a gente tratar do tema da CPI, eu gostaria de falar de outro destaque da semana, né, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que foi uma matéria que teve de direito penal, processual penal, aplicada à disciplina da dosimetria da pena, né, na ocasião de quando o juiz vai aplicar a pena, a dosimetria da pena. E a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, ela decidiu a seguinte tese, né? O juiz deve sempre reduzir a pena quando houver confissão do réu. Essa foi a tese decidida pela quinta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? O juiz, ele deve sempre reduzir a pena quando houver confissão do réu. Eu vou ler aqui um pouquinho de um trecho, um breve resumo do julgado, né? Que foi o seguinte: em decisão unânime que alterou sua jurisprudência, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça do STJ afirmou a tese de que o réu terá direito a à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação e mesmo que seja ela parcial, qualificada ou extrajudicial, tá bom? Ou retratada. Com a nova orientação, o colegiado negou provimento ao recurso especial em que o Ministério Público de Santa Catarina sustentava que um homem condenado por roubo não teria direito à atenuação de pena concedida pelo tribunal de origem, pois o juiz não considerou sua confissão na sentença. O MP Santa Catarina baseou seu entendimento na súmula 545 do STJ, a qual dispõe que o réu fará jus à atenuante quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Portanto, para o órgão de acusação, para o MP, né, de Santa Catarina, se a confissão não é utilizada pelo juiz, o réu não tem esse direito. Pois bem, o relator ministro Ribeiro Dantas destacou que o artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, estabeleceu que a confissão é uma das circunstâncias que sempre atenuam a pena, sempre. Né? De modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa, é um momento constitutivo, e não quando o juiz cita sua confissão na sentença condenatória, que é um momento meramente declaratório, tá bom? Esse foi o julgado do recurso especial RESP 1.972.098 de Santa Catarina, tá bom? Gente, agora vamos falar de um tema muito importante, que é a CPI. É um tema de vez por outra sempre cobrado, e agora nos últimos anos deste governo, né, nos últimos 2 nós tivemos a CPI da Covid e agora está em pauta aí a CPI do MEC. Então, a gente chama a CPI a Comissão Parlamentar de Inquérito. Alguns questionamentos merecem ser sanados aqui, como por exemplo, qual o quórum de instalação da CPI, né? Qual a natureza da obediência do quórum de instalação de uma CPI para sua instauração? É uma natureza vinculada ou é discricionária por parte da mesa do Senado, da cúpula do Senado, do presidente do Senado?
quais os poderes de uma CPI e o que uma CPI pode ou não pode fazer ou determinar que se faz. Esses são os questionamentos, né? Os questionamentos que tem aí, que caem muito em concurso público, e prova da magistratura, Ministério Público, defensorias públicas, procuradorias, enfim, delegado de polícia. É um tema muito cobrado e um tema também para a prática. Tem muita gente aqui que está iniciando os estudos, né? E é um tema muito interessante. Vamos lá. Primeiro, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é um mecanismo do Poder Legislativo, né? Que está previsto constitucionalmente para fiscalizar os demais poderes da República, né? O Poder Executivo e o Poder Judiciário. O próprio Ministério Público também. Está previsto no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Eu vou ler aqui para vocês um trecho, o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Abre aspas. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, né, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Tá bom? Beleza. Então, temos aqui um quórum de 1/3 para a sua instalação, que pode ser no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, ou a gente chamou, já teve na ocasião de CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou das duas casas. O Senado conta com 81 senadores, 1/3 de 81 senadores são 27 senadores. Então, o quórum de instalação de uma CPI no Senado Federal é de 27 senadores. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais, né? E o quórum para instalação da CPI é de 171 deputados federais. Mas tem uma questão, né? A Constituição ela não diz que seja obrigatória ou não essa instauração quando há o requisito, né? Quando há o requisito aí do quórum de 1/3. Não há essa previsão de ser obrigatório ser vinculado ou discricionária por parte do presidente do Senado, tá bom? Pois é, e aí o Supremo Tribunal Federal, ele, no caso, enfrentou a questão pela primeira vez em 2005, na ocasião da CPI dos bingos, né? Governo Lula, beleza? Quando o presidente do Senado era o ex-presidente José Sarney, o senador Sarney, os senadores haviam conseguido um quórum para a criação e instalação da CPI, mas o presidente do Senado barrava a instauração, o início dos trabalhos. Tá bom? Os senadores, então, entraram com um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, beleza? Foi no caso da CPI dos bingos, pois havia um direito ali constitucionalmente legítimo, previsto e violado. O relator da ADI, que é a ADI 3.619, né, foi o ministro Celso de Mello. E o ministro Celso de Mello afirmou que houve obstrução do exercício dos direitos das minorias, né, que garante o regime democrático, bem como a instalação deveria ocorrer após a assinatura subscrita por 1/3 dos senadores e que haja os requisitos, fato determinado e prazo certo, para a apuração das investigações e a leitura do relatório. Portanto, na ocasião, né, decidiu-se que a instalação da CPI pela comissão deve ser subscrita por 1/3 dos senadores ou dos deputados federais, aqui no caso da CPI dos bingos foi do Senado, e pela mesa diretora, e é ato de natureza vinculada. É ato de natureza vinculada obrigatória, após a formalização do requisito de 1/3 subscrito por 1/3 dos senadores. Tá bom? Foi a decisão na ADI 3.619 do Supremo Tribunal Federal, 3619 do Supremo Tribunal Federal. E a presente CPI do MEC, né, que está em pauta, e no caso tem um componente a mais, porque o presidente do Senado atual, Rodrigo Pacheco, ele leu o relatório e anunciou a instalação da CPI.
mas ele afirmou que a instauração para o início dos trabalhos ficará para depois das eleições de outubro, né? Então o STF aí, ele será acionado, e já está correndo a notícia de que ele será acionado nesta próxima semana pelos partidos de oposição, tá bom? A gente viu recentemente, né, a CPI da Covid, e o que uma CPI ela pode ou não fazer, pode ou não determinar que se faça. Quais são os poderes de uma CPI, né? Vamos lá, no parágrafo 3º tem o seguinte trecho, abre aspas, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, né? Além dos regimentos previstos em cada uma das casas do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em outras ocasiões, em outras CPIs, algumas vezes, sobre os poderes de uma CPI. Anotem aí. O primeiro, a gente voltando aqui, recapitulando, né? O objeto da CPI é um fato ou fatos determinado ou determinados. Segundo, a Constituição Federal fala apenas em prazo certo, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser possível a prorrogação do prazo no período da legislatura, ou seja, nos 4 anos, ela pode ser prorrogada durante o período da legislatura de 4 anos do governo. O quórum de instalação ou instalação de uma CPI é de 1/3 dos deputados ou senadores, né? A gente viu. Os poderes de uma CPI são próprios da autoridade judiciária, mas limitada à reserva de jurisdição. Beleza? O que é que a CPI pode? A CPI ela pode convocar testemunhas e realizar cariações, ela pode decretar prisão apenas em flagrante na ocasião, né? De quebrar sigilo fiscal e bancário, ela pode quebrar sigilo de dados telefônicos. É diferente de comunicação. O sigilo de dados telefônicos são listas de contatos ou então as últimas chamadas que aparecem no celular, no aparelho celular, no smartphone, né, do investigado. Então ela não pode quebrar sigilo telefônico, nem das comunicações. De dados telefônicos pode, tá bom? E aí o que é que ela não pode? Ela não pode quebrar o sigilo das comunicações ou interceptação telefônica, porque aí é reserva de jurisdição. Ela não pode decretar busca e apreensão no domicílio do investigado e ela também não pode bloquear bens do investigado, tá bom? Isso sem decisão judicial. É óbvio que ela pode formalizar e enviar para o Ministério Público encaminhar, né, para a Justiça. Então, portanto, o relatório, por fim, o relatório final e as conclusões de uma CPI, elas serão encaminhadas para o Ministério Público, para o órgão do Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos investigados. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos temas, né? O primeiro tema foi o tema que a gente tratou aqui do Superior Tribunal de Justiça, da 5ª turma, de que quando há confissão na dosimetria da pena, é obrigatório o juiz que haja diminuição, né, da pena. E o tema da CPI, um tema muito interessante, muito bacana, legal e recorrente. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham anotado tudo. Certamente vai cair nas próximas provas das carreiras jurídicas, ou então mesmo para de servidores públicos, né? Analista, técnico, polícia, delegado de polícia, procuradorias, defensorias, magistratura e Ministério Público. Tá bom? Se vocês tiverem gostado, deem um like aí, né? Se não tiver gostado, não precisa. E a gente vai trabalhando temas interessantes, temas específicos, temas quentes, sugeridos para a gente toda semana, beleza? Gente, o último aviso aqui é sobre os nossos novos e-books. A gente está compilando os cursos que nós fizemos no canal de transmissão, tudo nos e-books Bloco 1, Bloco 2 e Bloco 3 da magistratura. Está ficando muito interessante, muito legal. E a primeira semana teremos uma promoção, tá bom? Então, se gostarem, entre em contato. Um abraço, bons estudos e tudo de bom.